Oi, pessoal, como é bom ter vocês aqui, como é bom estar de volta para compartilhar sobre um assunto muito importante, a leitura de um livro que eu concluí e eu quero colocar algumas coisas importantíssimas. Esse livro é o livro Domine Sua Vida, Assuma o Controle e Pule, do autor Antônio Múcio, tá? Então, um livro fantástico, que eu tive vários insights, várias, assim, luzes sobre a minha vida, sobre o meu conhecimento, sobre algo que eu preciso melhorar, sobre algo que eu preciso aplicar na minha vida para que eu tenha, né, o resultado que eu espero ter, cada vez progredindo rumo a ser melhor, uma melhor pessoa, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor enfermeira, uma melhor especialista em reprogramação de crenças, tudo isso também para te ajudar a progredir, porque é isso que faz o meu coração vibrar, ajudar pessoas a adquirirem mais luz e conhecimento, e esse luz e conhecimento transformar a vida dela. Isso faz meu coração vibrar. Ajudar a transformar vidas. Esse é o meu propósito de vida. Então vamos lá? Lembre-se de se inscrever aqui no meu canal, de curtir esse vídeo, de encaminhar para aqueles seus amigos, para as pessoas que vocês acham que este conteúdo pode transformar a vida deles. Vamos juntos? Estão comigo? Então vamos lá. Esse livro, meu marido conheceu o Múcio pessoalmente no curso Criação de Riqueza do Paulo Vieira, lá em São Paulo, no ano de 2023. E eles se conheceram durante uma dinâmica, e meu marido gostou, achou ele uma pessoa assim, pessoalmente conheceu ele, né? Uma pessoa extraordinária, ele e a esposa, e trouxe o livro, né? E eu fui muito abençoada com a leitura desse livro, e justamente o autor, o Múcio, ele começa falando que ele, na verdade, ele começa com um convite para a gente dominar nossa vida, iniciando com um tema de que as memórias, essas memórias que nós temos na nossa mente, no coração, até aquelas que nós nem sabemos que temos, elas são adquiridas desde a nossa infância, através de experiência que nós tivemos com os nossos pais, ou substitutos dos pais, mesmo que a gente não se lembre dessas memórias, elas constituem a nossa crença, e elas justificam o porquê de muitas das nossas atitudes, das nossas escolhas e por que fazemos as coisas do jeito que fazemos. Ele compara essas crenças a um iceberg. Quem sabe o que é o iceberg? Ou se lembra lá do filme Titanic, né? Um navio tão grande, digamos assim, que era poderoso para a época, bateu no iceberg e fundou, né? O iceberg ele tem uma pontinha, digamos assim, 5% dele está, né, visível, que são as nossas memórias conscientes, a nossa consciência, e 95% está submerso, nosso subconsciente, tá? E é ali que nós temos muitas dores emocionais, muitas crenças limitantes no nosso subconsciente, tá? E é isso que o Múcio trata nesse livro, que essas dores emocionais, quando acionadas através de gatilhos, levam a ter atitudes denominadas como autossabotagem, que são maneiras pelas quais o próprio indivíduo, ele impede o seu próprio progresso por acionar essas crenças limitantes de sua infância e que deixa o indivíduo assim naquela situação que ele se encontra, ou talvez até menos do que a situação que ele se encontra, sabe? Por conta dessas crenças limitantes que estão no nosso subconsciente e foram adquiridas na infância. Porém, ele diz que nós podemos ressignificar essas memórias ou essas crenças limitantes da infância. Nós temos, digamos assim, esse direito de, através de uma nova programação, nos programar, a gente trabalhar nós mesmos para termos uma vida em abundância.
E essa substituição dessas crenças limitantes por crenças positivas, olha, gravem isso, positivas. O indivíduo passa a pensar, comunicar, sentir, acreditar em crenças fortalecedoras. Ele orienta nós, né, vou colocar eu também nessa história, a escrever as crenças limitantes como se estivessem no passado. Um exemplo, tá? Eu era obesa, e aí eu transformo ela numa crença fortalecedora para hoje. Eu sou saudável. Então, Múcio orienta isso. E ele faz vários exercícios no seu livro, que é muito legal, e a gente vai progredindo ao longo da leitura. Muito bacana. Além disso, ele traz que a culpa leva a um estado de vitimização. E isso traz revolta, amargura, mágoas, ressentimentos, um sofrimento, muita frustração. E essa culpa, ela pode ter várias raízes, como o abandono, a rejeição, a injustiça, humilhação, traição, coisas que podem acontecer na nossa infância. E ele nos convida a sair desse processo de vitimização, perdoar a nós mesmos, perdoar as pessoas, tirar de nós essa culpa que nos leva à vitimização, porque vítima não progride, vítima não se liberta, tá? E esse convite é muito interessante porque o fato de você perdoar a si mesmo, por alguma culpa que você carrega, ou perdoar uma mágoa, um ressentimento que você tem de seus pais ou de outras pessoas, te leva a um patamar, te leva a um progresso, te leva a outro nível de vida, tá? Que é isso que nós estamos buscando, né? Um outro processo, um outro nível de evolução, tá? E um dos passos principais é a gente perdoar, tá? A nós mesmos e as outras pessoas, e sair do estado de vítima e assumir a responsabilidade pela nossa vida, tá? Não podemos colocar os nossos resultados sobre os nossos pais, sobre as pessoas que nos criaram. A nossa vida diz respeito a nós mesmos, tá? E um outro ponto importante que ele trata, ele diz que muitas pessoas estão com a sua identidade disfuncional. O que é isso? É quem eu sou está desconfigurado. As pessoas não sabem quem elas realmente são. E quem nós realmente somos? Para nós cristãos, somos filhos de Deus, tá? E isso, saber que você é realmente um filho de Deus, faz toda a diferença. Faz nos tornar, como o Múcio diz, nos tornamos imparáveis, porque nós somos a semelhança do Deus vivo, tá? Nós somos seres triunos. Múcio diz que nós somos espiritual, alma e corpo. E quando eu alinho a minha mente, eu alinho o espiritual e o corpo junto. Então, nós precisamos alinhar nossa mente, ter pensamentos positivos para termos nosso sucesso. E ele coloca oito passos para nós dominarmos a nossa vida. Primeiro passo que nós precisamos fazer para alinhar nossa mente, assumir a responsabilidade. Segundo, parar de criticar e apontar nos outros. Terceiro, parar de falar palavras negativas. 4, parar de reclamar. 5, aprender a fazer perguntas. 6, parar de se vitimizar e assumir o papel de vitorioso. 7, ter compaixão. E 8, ter valores. Tá? Então, são coisas importantíssimas que ele traz nesse livro que nós precisamos fazer. E nesse livro, o autor Múcio, ele desenvolveu um mapa de domínio da minha vida, MDMV, que ele traz 16 elementos que nós avaliamos o nosso corpo, como anda o nosso corpo e como anda a nossa alma. E é bem interessante. Dentre eles, nós temos a nutrição, hidratação, suplementação, flexibilidade, resistência,
força, repouso, sono, luz solar, domínio, concentração, aquietação, imaginação, visualização, ação, inteligência emocional. Então, muito bacana e legal vocês conhecerem essa ferramenta, tá? Além disso, ele diz que onde nós focamos é onde expande. E que o foco correto é uma das principais chaves para uma vida feliz. Se nós focamos apenas na parte negativa, nós seremos depressivos, ou seremos ansiosos, ou seremos estressados. E que para ter sucesso é preciso ter foco no presente, com ações práticas, tá? Precisa ter ações para desenvolver todo o nosso potencial e ter essa alta performance, tá? E se nós tivermos, como que ele diz, que além dessas coisas, nós precisamos ter um posicionamento adequado, tá? Que nós precisamos ser líderes, ser líder de mim mesmo, ser líder de outras pessoas, ser vendedor e... Qual que é o último líder? Posicionamento e ser intencional. Essa parte ser intencional é algo assim que para mim foi fantástico. Foi algo assim, nós devemos ser intencional na criação de memórias dos nossos filhos, tá? Pensar nas lembranças que os nossos filhos terão, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles sejam líderes, para que eles sejam pessoas seguras, confiantes, para que eles se lembram de experiências onde eles são amados, onde eles são pertencentes, onde eles se sentem seguros, onde eles têm limites, tá? Nós devemos ser intencional na criação de memórias para os nossos maridos, para os nossos amigos, ter boas lembranças. O que nós queremos, tá? Nós deixamos a vida seguir aleatório ou nós temos domínio sobre as coisas que nos acontecem? Interessante isso, né? Leia o livro que você vai entender um pouco melhor. Além disso, o Múcio, inteligentíssimo, ele desenvolveu um mapa da vida plena, que consiste em 12 áreas de domínios que irão ressignificar a nossa história, avaliar nossa identidade e ter domínio sobre a nossa vida. Então, são vários pilares que ele traz para a gente avaliar e ver se nós estamos dominando ou caminhando para dominar a nossa vida. E aí, algo que me tocou muito foi quando ele, bem no final mesmo, lá num dos últimos capítulos, se não o último, ele fala que quando a gente decidir tomar a direção, o leme do barco da nossa vida, algumas coisas vão acontecer, e são 4 coisas, e nós precisamos sobrepujar essas fases, tá? A primeira dela, o começo é desafiador, persista. Segundo, você vai querer se sabotar. Não pare no meio do caminho. Terceiro, deixa eu ver aqui qual que é o terceiro. Tem um GPS, um mentor, tá? Nós precisamos ter um mentor que vai nos direcionar nesse caminho. E o quarto, a quarta coisa que nós precisamos sobrepujar é as pessoas vão querer te parar. Encontre sabedoria, gente. Encontre sabedoria para saber quem está ao seu lado. Lembrar que o livro traz, as decisões são minhas, nós somos responsáveis pela nossa vida. É um livro muito bacana, de um desenvolvimento muito forte. Eu recomendo fortemente a leitura deste livro. Recomendo vocês a seguirem o Múcio no Instagram. Ele compartilha diariamente, nossa, muita coisa interessante sobre desenvolvimento pessoal. E se quiser saber mais, tem que adquirir o livro dele, tem que ler do começo ao fim, 1, 2, 3 vezes, porque é fantástico. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada por me ouvirem até aqui. Lembre-se de me seguir aqui, me seguir nas redes sociais, no Instagram, tá? Acompanhar o meu YouTube. E é isso. Muito obrigada e vamos lá.